E mais de 400 mil pessoas já apoiaram o abaixo-assinado criado pelo Partido Novo para cobrar dos parlamentares a assinatura no pedido de uma CPI do abuso de autoridade. A ação partiu do deputado Marcel Van Hatten, que quer investigar ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Van Hatten comemorou o engajamento da população e afirmou que a cobrança aos políticos é essencial para que a investigação aconteça. Segundo o deputado, para parar os possíveis abusos de autoridade, restauraria o equilíbrio entre os poderes da democracia brasileira. Para você, Beraldo, seria mesmo uma boa iniciativa a CPI do abuso de autoridade? É difícil que ela tenha um efeito prático, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, porque precisa o Senado, sobretudo, atuar. Cabe ao Senado fazer a sabatina dos candidatos a ministro de Corte Superior no Brasil. Eles precisam ter consciência dessa responsabilidade de acompanhar o trabalho desses indicados, desses nomeados e tomarem medidas a partir do momento em que o papel que deveria ser desempenhado por essas pessoas não está mais sendo cumprido. Veja, há um grande incômodo no Supremo Tribunal Federal pelo excesso de poder que alguns ministros têm praticado, mas os outros não tomam uma iniciativa de expor a insatisfação e tentar trazer o tribunal para aquilo que ele deveria ser, aquilo que ele já foi. Se não tivermos um freio de arrumação efetivo no Brasil, para que o Poder Judiciário volte a tomar conta apenas daquilo que lhe diz respeito e pare, sobretudo, de fazer o papel do Legislativo, de determinar interpretações e legislações sem que o Legislativo tenha atuado, inclusive com ameaças, como foi no caso do PL da censura, dizendo que se o Congresso não tomasse logo uma decisão, o próprio Supremo Tribunal Federal assim faria no lugar do Congresso. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E essa iniciativa de se propor essa CPI, ela terá resistência de ser efetiva, mas colocará na pauta essa discussão que é essencial para o futuro do Brasil. Talvez não seja esse o passo definitivo, mas sem dúvida alguma é um passo importante. Diga, Mota. Não há dúvida que o Brasil precisa examinar com cuidado o que tem acontecido nos últimos anos, né? Não faltam exemplos de decisões de autoridades nas quais a Constituição e as leis parecem ter sido ignoradas ou reinterpretadas com excesso de criatividade. Algumas autoridades usam seu cargo de uma forma que extrapola em muito o que a lei e o bom senso permitem. Se eu fosse citar exemplos, eu ficaria aqui a noite inteira falando. Eu tenho certeza que todos os nossos espectadores, enquanto eu falo aqui, estão vendo na sua frente passar uma lista de acontecimentos recentes. Parabéns ao Partido Novo, o partido que eu ajudei a criar, por ter feito esse abaixo-assinado. É uma mistura da ação prática a que o Dantas se referia com a serenidade que eu recomendo. Não é necessário gritar, não é necessário fazer nenhum alarde. Parabéns ao deputado Marcel Van Hatten, que está escrevendo o seu nome na história do Brasil. E parabéns a todos os outros parlamentares que têm consciência da responsabilidade da sua missão. A gente não pode esquecer nunca o que disse o economista austríaco Friedrich von Hayek. Não há justificativa para a crença de que, desde que o poder seja conferido por um processo democrático, ele não conseguirá ser autoritário. Não é a fonte do poder, mas os seus limites que impedem o poder de ser autoritário. Você, Dantas. Olha, mais uma vez, né, até mencionei no início da nossa conversa aqui, essa iniciativa do Van Hatten, importante. Ele já vinha coletando, já tinha conseguido, inclusive, coletar as assinaturas necessárias para a CPI na legislatura passada, acabou que teve de voltar a coletá-las na nova legislatura, como ordena aí o regimento, e está indo bem, e com esse apoio popular, é o apoio popular que vai fazer com que as autoridades, com que os demais deputados entendam
que vale a pena comprar essa briga. Vale a pena por quê? Porque é preciso que o Legislativo se erga diante do arbítrio. O Legislativo está sendo massacrado também em consequência da sua omissão dos últimos anos. Se omitiu tanto que agora perdeu o espaço de poder que lhe é garantido constitucionalmente. E para recuperar esse espaço de poder, ele vai suar, ele vai precisar trabalhar muito. A CPI do abuso de autoridade, não sei nem se ela vai sair, mas ela é uma iniciativa para alertar a população, para jogar luz sobre esses arbítrios, essas decisões arbitrárias. É preciso dizer, de forma republicana, porque a CPI é um instrumento republicano, é preciso dizer para as autoridades do judiciário, olha, vocês estão exorbitando nas suas funções, exorbitando no exercício do poder, vocês estão exercendo o poder para além das prerrogativas constitucionais, coloquem a mão na consciência. É preciso ter poder, demonstrar o poder, demonstrar consciência, responsabilidade por parte do Legislativo, para que o Judiciário, o Executivo, olhe e fale assim, não dá para seguir por aqui, porque há um muro, há um levante, as pessoas estão entendendo que está passando um pouquinho dos limites. Não dá, ninguém vai colocar a mão na consciência sem ali algum tipo de choque de realidade. Esse choque de realidade, ele vem também a partir das manifestações públicas. As pessoas indo às ruas, as pessoas assinando um abaixo-assinado, elas demonstram a sua insatisfação, elas demonstram que, olha, vocês estão fazendo uma guerra, mas quem está sendo vitimado é a sociedade como um todo, é uma guerra política que está vitimando a sociedade. A eleição já passou também para o judiciário. É preciso que isso fique muito claro. O TSE tem que pacificar, tem que voltar aos seus escaninhos, tem que entender que a campanha já acabou, a eleição já acabou. Já foi eleito um presidente, esse presidente está no seu mandato, no exercício do seu mandato. Pera lá, calma aí. É preciso que o Supremo passe a se dedicar às questões realmente importantes, aquelas constitucionais, aquelas que são nevrálgicas para a sociedade como um todo e sair dessa disputa política. O Supremo foi arrastado para essa disputa política, é possível dizer, mas parece que gosta dessa disputa política quando não desembarca dela. Ora, de que estamos falando? Nós estávamos falando desde o início do programa aqui de um governo que vem com revanche, vem com vingança, que está administrando a máquina pública com essa sede de vingança, com o veneno escorrendo pelo canto da boca. E você vê isso acontecendo, contaminando o judiciário também não é possível. O legislativo também não pode ficar à mercê desse tipo de coisa. O Congresso está aí para representar essa população gigantesca. É preciso que fique claro, é preciso a gente repisar o óbvio. O Lula foi eleito, não foi eleito pela maioria da população. Nós tivemos um contingente de votos nulos impressionante. E tivemos um outro contingente impressionante para o segundo colocado. Então, ou esse governo governa para o país, tem a responsabilidade de governar para o país, ou ele precisará ser reposicionado, recolocado, empichado, ou seja lá o que for. Porque não é possível nós vivemos diariamente a sociedade se matando, trabalhando para segurar esse Estado, para carregar esse Estado nas costas, e essas pessoas irresponsáveis não conseguem administrar a coisa pública da maneira que deveriam, não conseguem estar à altura moral que as instituições exigem. Será que é difícil recuar? Alguém tem que ceder. Agora, Beraldo, esse movimento, né, de resgate da ideia da CPI do abuso de autoridade, né, que já tinha sido ventilada no ano passado, mas o resgate dessa ideia aconteceu semana passada, depois da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Inclusive, no final de semana, tivemos atos de rua lá em Curitiba, né, contra essa decisão do TSE. E agora também esse apoio popular, né, que não deixa de ser, né, a assinatura num documento como esse, né, a adesão a um abaixo-assinado é uma forma de mobilização popular, de manifestação da população. Você acha que isso é bem-vindo nesse momento? É necessário que a população tome a frente mesmo e demonstre essa insatisfação, seja nas ruas, seja num abaixo-assinado como esse? Acho que é essencial, porque o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que teve uma votação muito expressiva no Paraná, que tinha com ele aquela imagem que a Lava Jato estava chegando no Congresso Nacional para que a gente tivesse legisladores ali, um maior número de legisladores já habituados no combate ao petismo. E aí ele sofre essa cassação e agora nós precisamos materializar essa indignação
em algo concreto. Então, é importantíssimo que nós tenhamos o Congresso Nacional exercendo o seu papel. E a gente precisa lembrar do seguinte: nós teremos a indicação de 2 novos ministros para o STF neste ano. Já está dado que o primeiro indicado será não pelo seu notório saber jurídico, pelas referências jurídicas que tem, pelo merecimento, mas se dará pelo mesmo motivo que levou o presidente Lula a escolher como conselheiro da presidente da República a ex-sócia da Janja. O Lula vai indicar o seu advogado porque quer ter a garantia de que, pelos próximos anos, pelas próximas décadas, terá alguém lá para defendê-lo, porque não vale mais a lei, mas vale sim os amigos que você tem na justiça. Chegamos neste ponto no Brasil e aí eu pergunto ao Senado Federal, a quem cabe aprovar essa nomeação, farão o quê, nobres senadores? Assistirão a mais um capítulo horroroso da história do judiciário brasileiro, que já teve tanta gente de qualidade no Supremo Tribunal Federal fazendo o seu trabalho em silêncio, mostrando as suas opiniões nos autos do processo, sem se preocupar com vaidade, sem se preocupar em agradar esse ou aquele. Se o Senado se omitir mais uma vez, realmente nos restará muito pouca esperança de que a solução para este imbróglio se dará com base na manifestação do que é o correto, do que é certo e do que é papel do Senado Federal. Teremos sim que ir às ruas, teremos que nos manifestar, teremos que nos mobilizar para que a classe política entenda de uma vez por todas que é preciso haver lei, é preciso haver justiça no Brasil. E não simplesmente decisões feitas por um grupinho de amigos que ficam ali disputando quem é que vai dominar a justiça no momento dado, conforme o presidente da República. E, Mota, sempre muito interessante quando você fala do poder que tem a população, né, e de como isso mudou a história recente do Brasil, né? Você sempre resgata aqui a forma como as mobilizações populares alteraram o curso da história, né, especialmente a história recente da nossa política. Você acha que é o momento de a população brasileira voltar às ruas, Mota? Você levantou um ponto muito importante, Brown, e é o que é a fonte do meu otimismo. Eu vejo muita gente pessimista, eu vejo muita gente quase desesperada, as pessoas me param na rua e eu chamo a atenção delas para as conquistas que nós conseguimos, apesar de tudo. O ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troirro, me chamou a atenção por um fato. Já se passaram 22 anos do século XX, né? Do século XXI, desculpe. 22 anos. Durante 16 anos do século XXI, durante 16 desses 22 anos, o controle do governo federal do Brasil esteve na mão do PT. Se você imaginar que esses 22 anos são uma semana, então no começo da semana já está no poder o PSDB, no domingo à noite, à meia-noite. Às 3 horas de segunda-feira, entra o PT no poder. O PT entra no poder às 3 horas de segunda-feira e só sai nas 3 horas do sábado. Só nesse momento é que o então candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, representando a não esquerda brasileira, que a gente pode chamar de direita, assume o poder. A maior parte do tempo, mais de 70% do tempo do século XXI, representou a dominação do PT sobre o Brasil. Isso significa que sementes ruins, sementes da intolerância, sementes do Estado inchado, sementes da demonização da propriedade privada, da demonização do lucro, essas sementes foram plantadas em todas as instituições. E agora a gente está vendo essas sementes germinar. Apesar disso, nós vemos o povo brasileiro consciente como ele nunca esteve. Eu nunca vi na minha vida tantas pessoas sabendo tanto sobre política e se interessando tanto quanto hoje, apesar de todos os pesares. Então, o momento é de esperança, sim. Eu não acho, Brown, que seja um momento de ir às ruas. Eu acho que o trabalho hoje
é de uma natureza diferente. As pessoas precisam se informar, as pessoas precisam adquirir conhecimento e os nossos representantes precisam fazer um trabalho de maior qualidade e com mais serenidade. É por aí que a gente começa uma semeadura melhor, que vai gerar, daqui a alguns anos, as árvores que vão dar sombra para os nossos filhos.